Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus e que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida. Eu creio que hoje o Espírito Santo vai estar falando ao seu coração nesse dia especial em nome de Jesus. Amém? Bom, gente, nós vamos dar continuidade em nome de Jesus ao nosso estudo que nós estamos fazendo sobre a revelação de Deus. Amém? Então já desde já, eu coloquei antes aqui, mas já desde já eu já peço para vocês, por gentileza, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe a sua curtida, ative o sininho e se você puder, em nome de Jesus, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, Deus vai te abençoar tremendamente em nome de Jesus, amém? Bom, nós vamos dar continuidade. Semana passada nós falamos sobre a revelação de Deus na criação, não é? Nós falamos um pouco sobre a questão de Gênesis capítulo 1, né? Nós vimos, Gênesis capítulo 1, nós vimos em três aspectos do livro de Gênesis capítulo 1 sobre a questão justamente da revelação de Deus. Nós vimos no capítulo 1 e o versículo de número 2 que fala sobre o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Nós vimos a palavra de Deus no versículo 3 saindo de sua boca e fazendo a criação da luz, amém? E também nós vimos também, em nome de Jesus, nós vimos a criação do homem, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, no versículo 26. Então você vê e como que Deus se revelou na criação dele para com o homem em Gênesis capítulo 2, e o versículo 7 fala que Deus soprou o fôlego dele nas narinas do homem, amém? Então nós vimos essa revelação de Deus e nós vimos também que Davi, ele contemplava a criação de Deus ao sair do seu palácio, pois ele dizia que o dia conversava com a noite e a noite conversava com a noite também, com o outro dia. Então você vê que tudo ali é obra da criação de Deus. E hoje, e em especial, nós vamos ver em nome de Jesus, Deus se revelando em sua palavra. Nós começamos falando em Gênesis capítulo 1, versículo de número 2, Deus dizendo para haver a luz, né, no versículo 3, para haver a luz e houve a luz. Então a palavra saiu de sua boca e com a palavra saindo de sua boca, então a criação começou a tomar forma. Nós vimos também na semana passada, só abrindo um leque, sobre a questão do versículo 1 e versículo 2, que há uma controvérsia no meio teológico, dizendo que o versículo 1 e o versículo 2, eles não se conversam, não é? Porque no versículo 1 já, a palavra de Deus já nos fala sobre a questão dos céus e a terra criado, e no versículo 2 fala-se sobre a questão da terra não ter forma e vazia, né? Não ter forma e ser vazia. E aí nós analisamos um pouco sobre a questão do que Deus quis mostrar por intermédio de Moisés quando escreveu o livro de Gênesis, amém? O livro de Gênesis capítulo 1, nós vimos essa questão, então isso é bem interessante para que a gente possa ter um crescimento teológico, um crescimento da palavra de Deus, amém? Só dando uma vamos dizer assim, uma pitadinha, né, sobre essa questão do livro de Gênesis capítulo 1 e versículo 2, o versículo 1 e o versículo 2 tem uma controvérsia e ela começou justamente na época da evolução humana, né? Você vê algumas bíblias, a evolução da Terra, né? Você vê algumas bíblias falando também sobre a teoria de Charles Darwin, falando que o homem ele evoluiu com o decorrer do tempo. Então, dá-se entender que nesses dois versículos aí, fala-se sobre a questão do diabo ser expulso do céu e vir como um relâmpago na terra, e aí a terra, então, por esse motivo, ficar sem forma e vazia. Mas é tão interessante que se você for parar para analisar, para eles darem essa teoria de que os dinossauros foram extintos nesse período desse grande meteoro que caiu na Terra, se você for parar para analisar, não tem uma lógica muito bem clara, porque os dinossauros eles foram encontrados mais aqui para essa região nossa aqui do Brasil, né? Um pouco mais ali acima na América do Norte. Então as ossadas da América Central, as ossadas dos dinossauros foram encontradas ali,
não é? E pelo que dá de se entender, o ser humano ele era concentrado no período justamente da criação, ele era concentrado ali na região da Europa, da Ásia e da África. Então, para você ver como tem aí alguma discórdia, mas para as pessoas defenderem as suas teorias e as suas teses de que o mundo ele tem milhões e bilhões de anos, eles acabam falando sobre essa questão, e também alguns teólogos também afirmam sobre essa questão aí. Bom, gente, se é verdade ou se é mentira, eu não sei. Eu fico com o que a palavra de Deus nos ensina, não é? Para que a gente possa falar que a Terra tem bilhões de anos, então isso significa que o homem não foi criado junto com a Terra, né? Então, para você ver como tem alguma controvérsia aí de alguns teólogos, até famosos, que batem nessa tecla dizendo sobre essa questão que a Terra tem milhões e bilhões de anos. Amém? Bom, mas isso foi assunto do vídeo passado. Eu gostaria agora de mostrar para vocês a revelação de Deus em sua palavra. Para isso acontecer, eu gostaria, em nome de Jesus, que você abrisse o Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 1 e o versículo de número 2. Amém? Nós vamos ver apenas 2 versículos aqui nesse texto em nome de Jesus. Lembrando que o nosso estudo ele é baseado em Êxodo capítulo 3, que foi aonde Deus se revela pela primeira vez para Moisés, amém? Revelou o seu nome para Moisés, então isso, a base do nosso estudo está ali localizado em Êxodo capítulo 3. Mas nós vamos dar uma passeada, né? Nós vimos na semana passada, a gente viu em Gênesis capítulo 1, e agora nós vamos ver o Evangelho de João, capítulo 1 e apenas 2 versículos, o 1 e o 2. Amém? Vamos lá, gente. A Bíblia diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Quando nós falamos sobre a questão da palavra, nós podemos afirmar que Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo, eles são apenas uma pessoa. Como nós lemos na semana passada, o versículo de número 2 explica que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou seja, não existia terra, existia água apenas. Então o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e com a questão desse Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, nós chegamos à conclusão que é justamente o Espírito Santo. E depois, no versículo 3, você mostra Deus falando para a sua criação, começando a sua criação. Então Deus começa a sua criação com a sua palavra. E o primeiro ponto que Deus começa a revelar a sua criação é dizendo: haja luz. Amém? Então a luz, ela é justamente algo para poder dar claridade, para poder iluminar. E o próprio Jesus, ele vai ensinar que nós devemos ser sal e luz desse mundo. Amém? A luz é onde traz a iluminação. A luz é onde traz justamente aquele ponto de interrogação na cabeça das pessoas e faz com que a pessoa comece a parar e analisar. Entenda uma coisa. É muito forte e isso bagunça a cabeça dos cientistas, porque a luz foi criada primeiro do que os luzeiros. Os luzeiros que a gente conhece é o Sol e a Lua. Então isso bagunça, não é? E se você for pegar na teoria da filosofia ou até mesmo da astronomia, você vai ver que realmente a Terra ela teve uma forma de luz sem precisar do Sol. Então isso é muito forte. Dá uma pesquisada para vocês verem que a Terra basicamente apenas hoje, né? Hoje a Terra ela necessita do Sol para sobreviver, mas no período de sua criação foi criado então justamente a luz antes do Sol que iluminou essa Terra. É muito forte quando você começa a analisar isso. E quem era essa luz? A luz foi da onde saiu a palavra de Deus. A luz era justamente a pessoa de Jesus Cristo. Então a pessoa de Jesus foi mostrada em Mateus capítulo de número
primeiro, né, em Mateus capítulo 2, que fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, Jesus vindo a essa terra. Então, o que Deus fez? Amém? Olha só como é que é interessante. Para a gente entender o propósito de Deus, o propósito da sua revelação, da revelação de Deus aqui nesse mundo, nós precisamos entender realmente a figura de Jesus, o que Cristo veio fazer a essa terra, o que Cristo veio fazer a esse mundo. O propósito de Jesus a esse mundo, ele foi decretado vamos dizer assim, desde o pecado do homem. Em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, Deus decreta a vinda do seu filho, a encarnação do seu filho na terra. Então já era plano de Deus o envio de Jesus Cristo a esse mundo. E é isso que muitas pessoas confundem, até mesmo pessoas que são evangélicas não conseguem entender como que pode Deus Pai, Filho e Espírito Santo ser apenas uma pessoa. Uma vez, um filósofo não, mas um cientista, vamos dizer cientista, ele fez um cálculo que é muito interessante, né? Muito interessante mesmo esse cálculo que ele fez, e eu vou tentar fazer com vocês aqui. É mais ou menos assim, para que você possa entender, né? Vamos tirar a palavra trindade, porque alguns dizem, não, mas não existe a palavra trindade na Bíblia. A Bíblia não fala sobre a trindade, a Bíblia não declara sobre a trindade, mas a Bíblia declara sobre a unificação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo sendo apenas um. Amém? Então vamos tentar explicar na matemática, como fez Pitágoras, que tentou explicar a criação do universo através da matemática. Vamos explicar na matemática o que representa Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se você pegar 3 números, apenas 3, o 1 vezes 1, então 1 vezes 1 é igual a 1, correto? E aí, se você pegar 1 vezes 1 vezes 1, ele vai dar 1. Só que se você elevar esse número a 3, então, por exemplo, esse próprio número, o 1, ele multiplicado 3 vezes, ele vai dar o número 1. Então, é como se fosse 1 elevado ao cubo. Olha que forte. Então, 1 vezes 1 é igual a 1, 1 vezes 1 é igual a 1. Então, essa é a explicação de Deus. É o 1 elevado ao cubo. O 1 como 3 pessoas distintas. É muito simples. Você é composto de corpo, alma e espírito. A mesma coisa quando Deus fala que nós fomos criados à sua imagem, à sua semelhança, então isso significa que Deus tem um corpo, uma alma e um espírito. A alma seria, explicando numa forma mais clara e mais, vamos dizer assim, mais simples para que você possa entender, a alma, ela é justamente o seu intelecto, o seu pensamento, a sua consciência, o seu subconsciente, as suas memórias, ela está localizada na alma. O espírito é aquilo que te dá vida, aquilo que faz com que você se movimente. E a tua carne é justamente o que faz você representar nessa terra. A figura do seu eu representar aqui na terra. Então você é constituído de 3 pessoas numa só. A mesma coisa Deus. Deus ele é constituído de 3 pessoas em uma só. Então o que João tenta explicar é o seguinte, que no princípio, no versículo 3, a palavra de Deus estava com Deus, ou seja, não havia se manifestado na terra. Certo? Então a palavra de Deus não havia se manifestado na terra ainda. Ela estava com Deus. E a palavra era o próprio Deus, porque saía de dentro dele. É a mesma coisa você entender Gênesis capítulo 2, versículo 7, que fala que Deus sopra o seu fôlego de vida no corpo humano. Num boneco, vamos dizer assim, num boneco de barro, não é? Dessa maneira, Deus sopra o seu fôlego de vida num boneco de barro. E eu expliquei semana passada que o fôlego de vida é isso aqui, ó. Então isso significa que nós saímos de dentro de Deus. Então se nós saímos de dentro de Deus,
Amém? Se nós saímos de dentro do Senhor, então isso significa que nós pertencemos, o nosso espírito pertence a Deus. Por isso que você vai ver Salomão dizendo que o corpo volta para a terra porque pertence à terra, amém? E o espírito retorna para Deus porque pertence a Deus. E ali Deus vai designar para onde que vai mandar, se vai mandar para o lago de fogo, né, para o inferno, ou se vai fazer com que as pessoas herdem a terra prometida, aquilo que foi preparado desde a fundação do mundo. Então, para a gente entender, nós temos o fôlego de Deus dentro de nós, a nossa alma que foi adquirida no decorrer do tempo ao qual nós nascemos, não é? E também o nosso corpo, que é aquilo que tem a guarda da nossa alma e do nosso espírito. Amém? Então, eu não sei se você está conseguindo entender. Então, você também é constituído de 3 pessoas como só. E quando você recebe a Cristo, olha como que isso é forte. Quando você recebe ao Senhor Jesus, que você recebe o Espírito de Deus dentro de você, é como se tivesse uma fusão, uma união. Então você acaba se tornando um para com Deus. Então o teu espírito acaba, assim, vamos dizer assim, se encontrando com o Espírito de Deus, que já faz parte de Deus, se encontra com o Espírito de Deus e você então se torna com Deus apenas um. Por isso que Jesus ele vai falar que nós somos um para com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai ensinar da unidade da igreja, da unidade do corpo. Amém? Que todos aqueles que recebem a Cristo se torna um único corpo, que é justamente fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Amém? Mas para que isso possa acontecer na nossa vida, é justamente isso que é o tema que nós vamos mostrar para vocês. Deus ele revela-se em sua palavra, ele revela-se na figura de Jesus Cristo. Então todo o Antigo Testamento, se você pegar desde Gênesis até o livro de Malaquias, quando você pega Gênesis até o livro de Deuteronômio, que vamos dizer assim, descrito como o Pentateuco ou a Torá ou a lei de Israel, se você pegar o livro de Gênesis ao Deuteronômio, 5 livros, você vai perceber que ali existe a figura de Cristo. Como assim, Marcos? Primeiro ponto que existe a figura de Cristo. A arca, quando é feita, quando Deus chega e resolve destruir a humanidade, a arca foi feita para que justamente protegesse e salvasse a vida de Noé e de sua família. E detalhe, não era apenas a vida dele e da família dele. Às vezes as pessoas confundem isso. Deus quis salvar só Noé, né, e a sua família porque eles eram de Deus. Não, Deus deu oportunidade para que as pessoas que estivessem do lado, para que as pessoas que Noé conhecesse, pudessem também entrar dentro da arca. Deus não proibiu ninguém de entrar dentro da arca. E aqui é muito forte. Oh, glória a Deus. Essa história de que, puxa vida, Deus quer que você vá para o inferno é mentira. Essa história de que a pessoa fala assim, não, Deus ele é amor, ele pode ser amor, mas, porém, ele não compactua com aquilo que fere o seu caráter, com aquilo que fere a sua honestidade, com aquilo que fere a sua santidade. Deus ele não compactua com isso. Então o ser humano, se ele quer fazer aquilo que ele deseja fazer, à vontade de sua carne, então ele se afasta de Deus. Deus ele dá oportunidade. Da mesma forma que ele deu quando Noé construiu a arca. Pra você ter uma ideia, Noé demorou 100 anos para construir a arca. Noé anunciou para aquele povo justamente que viria o dilúvio. Então a figura de Cristo simbolizava-se a questão da arca. Deus já mostrando ali para a humanidade o que ele faria com o ser humano. Primeiro que se você for parar para analisar um pouco sobre a questão, quando você pega Gênesis capítulo 6, que Deus decide destruir a humanidade, seria uma coisa meio ilógica, porque Deus em Gênesis 3 já havia mostrado que enviaria Jesus Cristo. Gênesis 3, versículo 15, fala sobre o envio de Jesus, fala sobre o envio da sua palavra.
Amém? Então, jamais Deus, olha como é que é forte, Deus, quando ele decidiu destruir, ele analisou muito, ele analisou o mundo muito para que ele pudesse realmente ali achar alguém, vamos dizer assim, que fosse digno de ser salvo. Alguém que realmente cumprisse os critérios que ele havia colocado. Alguém que não ferisse o caráter de Deus. E aí ele coloca os olhos em Noé. E demorou 500 anos para que ele pudesse entender, porque a Bíblia fala que foi 500 anos que Noé andou com Deus. Você quer ver? É muito forte. Vai lá em Gênesis. Gênesis capítulo 5. Olha só como que isso é forte, gente. O porquê que Deus escolhe Noé. Gênesis 5. Olha só, e o versículo de número 30. Olha o que ele diz, Gênesis 5:30. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos. Depois morreu. Quando Noé completou 500 anos, já havia gerado Sem, Cã e Jafé. E ao versículo 6. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Então aqui Deus já cortou a questão da existência do homem viver 900 anos. Então aqui Deus já começou sobre essa questão. E olha só como que é interessante o versículo 5 de Gênesis 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então aqui era Deus olhando. E o versículo 6 diz que Deus se entristece muito por haver criado o ser humano sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Olha o versículo 7. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Porém, vem o versículo 8. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. O versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, aleluia, íntegro, entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. Versículo 32 de Gênesis 5. Quando Noé completou 500 anos. Sabe o que isso significa? Que Noé andou com Deus durante 500 anos. Não tinha como Deus destruir toda a humanidade. Então o que você quer mostrar com isso, Marcos? Que Deus começa a revelação dele como Deus em Gênesis capítulo 5, mostrando a sua misericórdia para com o homem. O ápice da revelação de Deus, o ápice da preparação da revelação do Senhor para toda a humanidade, não foi em Gênesis, não foi em Êxodo, não foi com Moisés, não foi com Samuel, não foi com Noé, mas foi para com o povo de Israel na figura de Jesus Cristo. Então, o ápice de sua revelação mostra Cristo vindo à terra. João capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João 1,14, cheio de graça e verdade. Aqui foi o ápice. Aqui foi a totalidade da revelação de Deus. Da mesma forma que Deus se mostrou para Moisés como Pai, Filho e Espírito Santo, aqui Deus se mostrou na figura de seu Filho, também mostrando para eles que ele era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por que Deus se revela em sua palavra?
é muito forte quando você começa a entender o porquê Deus se revelou em sua palavra. Por causa da humanidade. Desde o começo, em Gênesis 1, quando Deus se revela em sua criação, desde o começo, em Gênesis capítulo 1, quando Deus começa a se mostrar, tudo o que ele fez foi por amor. E quando ele se revela a Noé, ele se revela como um Deus misericordioso. Olhando para Noé e notando que Noé era o único homem que andava com Deus e andou durante 500 anos. E Deus foi mais misericordioso ainda, fazendo com que Noé demorasse 500 anos para construir a arca, para que aqueles que estivessem ao lado de Noé pudessem cair em si e falar assim, não, eu preciso receber esse Deus. Mas aí nós vemos que isso não aconteceu. Passa-se então Noé. A Bíblia fala que Deus se mostra a Abraão. Passa-se Abraão, Deus se mostra a Isaac. Passa-se Isaac, tudo conforme a sua palavra. E não foi, isso que eu quero que você entenda, o ápice de sua revelação, o ápice de seu aparecimento, não foi para esses homens. Porque esses homens não contemplaram o que depois de milhares de anos, vamos dizer assim, depois de mais de 3.000 anos, depois de mais de 4.000 anos, nenhum homem conseguiu ver o que aqueles que viviam naquela época de Jesus Cristo viu, que foi a figura do próprio Deus encarnado na terra. É muito forte. E um detalhe, Deus é tão maravilhoso e tão poderoso que ele se revelou no passado, se revela na figura de Jesus e depois, porque era Jesus juntamente do lado do povo, não estava dentro do povo, mas estava do lado. Era a figura de Cristo mostrando a palavra de Deus, revelando a palavra de Deus, revelando o propósito de Deus para a humanidade, revelando o propósito de Deus para que os homens pudessem entender que somente nele poderia chegar-se a alcançar a misericórdia e a salvação da mesma forma que Noé alcançou. Então Deus não estava dentro, Jesus não estava dentro, mas Jesus estava como carne, veio para mostrar a palavra. E é tão forte que da mesma forma que aqueles homens do passado, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Moisés, aqueles homens do passado que tentaram contemplar, que queriam a presença de Deus, que tentaram contemplar a figura de Deus e não conseguiu, porque Moisés, por mais que ele conversou com Deus face a face, mas Deus não se revelou para Moisés como uma figura humana, como se revela em Jesus Cristo como uma figura humana. A sarça ardente, ali quando Deus se mostra para Moisés, era a própria glória de Deus, era o próprio mover de Deus. Então Deus não havia se revelado como um ser humano. Mas quando ele envia Jesus, ele revela-se como ser humano, como o ápice da sua criação, como o ápice da sua revelação diante da humanidade. Então Jesus começa a mostrar que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, porque ele era a figura do próprio Deus aqui nessa terra. Isso é muito forte. Então os homens não tinham Deus dentro de si, mas tinham Deus do lado deles. Os discípulos tinham Jesus do lado deles. Hoje nós temos uma dádiva muito maior do que justamente o povo de Israel no passado e do que justamente o povo lá de Noé, de Isaac, de Jacó, de Moisés teve. Hoje nós temos a figura de Deus, a figura de Jesus Cristo revelado dentro de nós. Então nós somos hoje parte do corpo, nós somos hoje parte da união de Cristo. Isso significa que o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não estão mais separados, mostrando a questão da sua revelação, mas eles se revelaram na totalidade dentro de nós. Ele se revela dentro de nós. Mas isso acontece quando nós recebemos a sua palavra, quando nós permitimos que isso aconteça dentro de nós. Que isso aconteça dentro da nossa vida. Se você não permitir que Deus se revele dentro de você, você vai continuar dando murro em ponta de faca e você vai continuar vivendo a vida que você está vivendo. Por mais que você possa falar, a minha vida está bem. Igual esses dias eu ouvi, para que eu quero Deus? Para que eu vou para a igreja? Eu não estou mais nessa de igreja. Isso é algo muito sério, porque o diabo,
o que ele pode mostrar para a humanidade é o que a humanidade pode viver no período que ela está aqui na Terra. Mas depois que ela morrer, aí o diabo não pode fazer mais nada. Porque nem ele, para você ter uma ideia, pode fazer alguma coisa por ele mesmo. É por isso que a pregação do Evangelho de Cristo, ele mostra o seguinte: entenda uma coisa, gente, eu sou o único caminho. O caminho que te leva a Deus, o caminho que te mostra a Deus, o caminho que te revela a Deus, sou eu. Eu sou a única verdade, a verdade que liberta você. Porque a única verdade que liberta você da escravidão do inferno é Jesus Cristo. E eu sou a vida. O único que pode te dar vida foi aquele que te deu em Gênesis 2, versículo 7. Então o que você vive hoje, o ar que você respira, o fôlego que você tem, não pertence a você, pertence a Deus. Então, mais do que justo de você ser grato a Deus, mais do que justo de você servir a Ele, e parar de ser mesquinho, e parar de mostrar e bater no peito falando que você é o cara, que você consegue, porque nós não conseguimos nada. O que o diabo quer mostrar para muitas pessoas que estão saindo da igreja é mostrar para elas o seguinte, que dentro da igreja você não vai conseguir um bem-estar financeiro na tua casa. Você vai conseguir uma família abençoada. Só que o que o diabo esquece, você não vai conseguir, vamos dizer assim, um carro de luxo, uma vida luxuosa aqui nessa terra, sem o diabo. Mas o que eu quero mostrar para você é que com o diabo você pode ter tudo isso, mas isso pode te causar um preço muito alto. Mas é lógico, quem está preocupado em morrer? Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, os anos estão passando. Parecia que era ontem que eu tinha 18 anos, e hoje eu estou com 4,2. Põe a mão na consciência e vê se vale a pena. Ah, mas eu sirvo a Deus na minha casa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque a única coisa que vai subir é o corpo de Cristo. Não adianta só você levantar a sua mão, você tem que cumprir a vontade de Cristo. A igreja, ela não foi inventada por homens. A igreja foi constituída por Cristo. A igreja foi constituída por Jesus. E você é um membro da igreja. Você não é um corpo da igreja, você é membro da igreja. Então, é por você ser membro da igreja, é por você ser aquele que tem o seu coração aberto para Deus, que Deus se revela para você. E o que Deus revela para o ser humano é o quê? O caminho, como eu disse, a verdade e a vida. Quando você entende isso, você não se preocupa só com bens materiais. E a pessoa tem hora que é tão tapada das ideias, porque o próprio Jesus mostra em Mateus capítulo 6 e o versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus sabe de tudo o que você precisa. O ápice da revelação de Deus foi Jesus vindo à terra. Foi Jesus se mostrando. E olha só como é que é interessante. Em Filipenses 2, capítulo 2 e o versículo 5 em diante, o apóstolo Paulo vai mostrar que Jesus nos amou tanto que ele esvaziou-se de si mesmo e veio em figura de servo para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Bom, gente, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Você que ainda não recebeu a Cristo, não perca tempo. Ou você que está afastado da igreja, porque o diabo está te mostrando um bem-estar falso. Porque esse bem-estar é falso. Uma hora a conta vai chegar, gente. Abre teu olho. Uma hora a conta chega. Por mais que tua vida esteja tudo bem, mas a conta, não estou desejando mal para você não, gente.
Não estou falando que vai acontecer na sua vida. Eu estou falando que se você não receber a Cristo, se você não permitir com que Cristo esteja no controle de tudo da sua vida, vai chegar uma hora que a conta não vai bater e o diabo vai requerer tudo aquilo que ele te deu. Por isso, abre o seu olho. Porque o único que pode te dar a vida eterna é Jesus Cristo. É Jesus. Não queira juntar tesouros aqui na terra. Se preocupe com a tua alma. O próprio Jesus fala que nós devemos nos preocupar com a nossa alma. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta o homem ter casa, o homem ter carro, o homem ter uma vida de luxo, viajar todo ano, o homem ter isso, ter aquilo outro, mas não ter Deus dentro dele, não ter a revelação de Deus? E o que Deus está mostrando, a revelação de Cristo na sua vida, na minha vida, é que a salvação é Ele. A vida eterna é Ele. Tudo depende dEle. Você depende dEle porque você é criatura dEle. Você foi feito por Ele. Não permita com que a ira de Deus recaia sobre você, como recaiu várias vezes sobre o povo de Israel. Mas entenda uma coisa, que aquele que pode fazer algo por você está te chamando hoje, está batendo na porta e convidando você. Vem, porque o que eu quero te mostrar é algo surreal que você nunca viu. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha gostado da palavra. Eu espero que você tenha gostado da palavra aí que foi ministrada em nome de Jesus. Então eu peço a vocês todos que compartilhem esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida e não se esqueça, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva em nome de Jesus. E gente, um recadinho a todos vocês. Lembrando vocês que todas as segundas-feiras nós estamos sobre um estudo bíblico sobre o Apocalipse, amém? Às 8 horas da noite. Eu estou fazendo esse estudo com todos vocês aqui ao vivo no nosso canal do YouTube. Então eu faço esse convite a todos vocês e Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Falou, gente? Deus abençoe e um forte abraço.